Olá, pessoal. A gente está tratando aqui dos crimes contra a vida e o último dos crimes contra a vida aqui, que a gente vai falar, é o crime de aborto. Então, seja bem-vindo à TV Sejus. Vamos pegar aqui mais algumas dicas que a gente vai utilizar para responder questões da nossa prova. Olha lá, o crime de aborto, ele está tipificado dos artigos 124 ao 128 do Código Penal, mas eu só tenho tipificações propriamente ditas no 124, 125 e 126. O 127, eu tenho uma forma de aborto qualificado, um aumento de pena que vai ser aplicado, e no 128, eu tenho uma situação em que eu não vou punir o crime de aborto quando praticado em algumas circunstâncias específicas que o 128 dá pra gente, tá? Olha só, o aborto é a interrupção do processo de gestação. Lembra, eu só posso considerar que há aborto, que há uma tentativa de interromper um processo de gestação para punir isso criminalmente a partir do processo de nidação. Se houve uma relação sexual hoje e no dia seguinte a mulher toma a pílula do dia seguinte e essa pílula interrompe uma gravidez que poderia ocorrer, isso não é crime. Isso não está tipificado pelo Código Penal. Eu só posso considerar como aborto a partir do processo de nidação, que é quando o óvulo se instala no útero feminino. Isso ocorre geralmente, a partir do 14º dia após a relação sexual. Ocorrendo isso, eu considero essa conduta como criminosa, uma conduta que seja tendente a eliminar aquela vida. E o crime de aborto, ele protege o bem jurídico vida até o início do parto. Iniciou-se o parto, não é mais aborto. Eu puno por outros tipos penais, pelo crime de infanticídio ou pelo crime de homicídio, tá? Mas o crime de aborto apenas até o início do parto. Eu tenho no artigo 124, lembra disso aqui? O artigo 124, ele tem lá tipificado mais ou menos da seguinte maneira: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. A primeira parte do 124 é o chamado autoaborto, que é o provocar aborto em si mesma. Quando a gestante provoca, quando ela mesma pratica os atos tendentes a praticar o aborto, ela está praticando esse crime aqui, o autoaborto, que é a primeira parte do artigo 124. A pena combinada para esse crime vai de 1 a 3 anos. Mas assim, ao invés da gestante praticar o aborto nela mesma, ela pode consentir que um terceiro, provoque o aborto. Esse geralmente é o caso quando ela procura uma clínica de aborto, dá o consentimento dela e um médico ou um agente lá qualquer, um terceiro qualquer, vai e pratica os atos para que o aborto seja consumado. A gestante pratica o crime do artigo 124, que está aqui, que é consentir que alguém pratique o aborto nela, mas quem pratica o aborto, quem realiza os atos, vai praticar esse crime de cá, olha, do 126, que é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Percebam que o 125 e o 126 são tipificações parecidas. A diferença é, no 125, o terceiro pratica o aborto sem o consentimento da gestante. A pena é alta, ela vai de 3 a 10 anos. Se ele pratica o aborto sem o consentimento da gestante, a pena vai ser de 3 a 10 anos. Mas se ele pratica o aborto com o consentimento da gestante, a pena vai ser de 1 a 4 anos, como está lá tipificado no artigo 126. Vê só, se a gestante consente que alguém pratique o aborto nela, obrigatoriamente um terceiro vai ter concurso de pessoas e o terceiro vai ser punido pelo 126, com pena de 1 a 4 anos, enquanto a gestante vai ter uma pena que vai de 1 a 3 anos por ter consentido que alguém pratique o aborto nela. Importante dica, presta atenção nisso, que isso já caiu algumas vezes em provas de concurso e pode cair na sua prova da OAB agora. Olha lá, não existe aborto culposo. Se a própria gestante
por uma conduta imprudente, negligente ou agindo com imperícia, se ela mesma pratica um ato e desse ato resulta o aborto, essa conduta é atípica. Ela não pode ser punida por aborto culposamente, porque não existe aborto culposo. O parágrafo único do artigo 18 diz que um crime só pode ser punido de forma culposa se expressamente previsto em lei. E dos crimes contra a vida que nós vimos aqui, o único que prevê a punição para a conduta culposa é o do 121, é do crime de homicídio. Então, se a própria gestante, dirigindo o seu automóvel, age com imperícia, imprudência ou negligência, se ela age sem dolo, se ela age com culpa, e desse ato, dessa conduta da gestante resultar o crime de aborto, não vai haver punibilidade, porque não existe a previsão legal para o crime de aborto culposo, tá? No 127, a gente tem uma forma de qualificação do aborto. O aborto vai ser punido de forma mais grave se do ato praticado, se da conduta praticada, né? Se da violência praticada na gestante para que seja consumado o aborto, se dali resultar lesão corporal grave na gestante, a pena vai ser aumentada, né? E se do ato praticado, se da conduta praticada pelo agente resultar morte, essa pena vai ser duplicada. Essa tipificação está no artigo 127 do Código Penal. E lembra de uma coisinha também. Olha, dois são os casos em que eu não vou punir o crime de aborto. Isso está no artigo 128 do Código Penal. Eu não puno o aborto se for o único meio para salvar a vida da gestante. Existem casos de gravidez de risco e que a única forma de salvar a vida da gestante é eliminando a gestação, eliminando o feto, né? E isso pode ser feito sem que se puna o aborto. O tipo fala, o artigo 128 fala, não se pune o aborto praticado por médico quando for o único meio para salvar a vida da gestante, tá? Então, se isso acontecer, o médico não precisa de autorização judicial para isso, tá? Ele pode, desde que comprovado ser aquele único meio para salvar a vida da gestante, realizar o aborto e eliminar a gravidez e eliminar a gestação. E eu não puno o aborto também quando ele é resultante de estupro, obviamente, desde que haja o consentimento da gestante ou de seu representante legal, se ela for incapaz, tá? Agora, presta atenção que tem duas situações aqui, ó, que podem cair em sua prova acerca dessas circunstâncias em que o aborto não vai ser punido. Primeiro, a lei fala o tipo penal, o artigo 128 fala, não se pune o aborto praticado por médico. E se não for praticado por médico? Se for praticado por um enfermeiro, se for praticado por um outro agente de saúde, por uma parteira, por exemplo, eu vou punir o aborto simplesmente porque a lei fala em que eu não puno apenas se ele for praticado por médico. Aí o que a gente vai fazer? A analogia em direito penal, ela só pode ser utilizada em favor do réu. E lembra, quem é o réu aí nesse caso concreto? É quem praticou o aborto. Então imagina que um enfermeiro não tinha médico disponível, um médico estava viajando, era uma cidade do interior, e nessa cidade do interior não tem médico. A gente sabe das agruras que passam diversos interiores aí no nosso país, principalmente na região norte. Então imagina aí uma situação em que não tem médico disponível na cidade, só tem um enfermeiro, o enfermeiro realizou o aborto para salvar a vida da gestante. Eu não puno, analogia em bonum partem, analogia em favor do réu. Outra situação é que a lei fala em que não se pune o aborto praticado, não se pune o aborto resultante de estupro. Isso caía muito em prova da OAB, tá? Mas a lei de crimes sexuais, os tipos penais dos crimes sexuais foram alterados. A gente tinha a distinção entre estupro e atentado violento ao pudor. Essa distinção, ela foi excluída hoje. Estupro e atentado violento ao pudor é uma coisa só. Se cobrava questões nesse tipo, em que se trabalhava também com a analogia
Só que essa distinção hoje não é mais necessária, porque a lei já fez essa alteração. Então presta atenção nisso aqui, que isso é questão de sua prova, joga duro, responde e vamos para a segunda fase.